Bem-vindo ao novo episódio do canal Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Gostaríamos de agradecer à Escola do Pensar, que nos cede esse espaço para produzir conhecimento para a população. E hoje nós temos um convidado muito especial, Carlos. Carlos é nosso amigo, Carlos Roelck, Dr. Carlos Roelck. O Carlos, ele é neurocirurgião lá no Hospital Albert Einstein, ele se formou lá no Espírito Santo, ele fez residência lá no Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo, é um dos coordenadores da residência lá, se não me engano, é responsável pela vascular de lá, também, é isso? Também. Pela vascular, eu digo, ele é responsável pela neurocirurgia que trata os aneurismas cerebrais, e por isso que nós convidamos o Carlos para passar um pouquinho da experiência dele a respeito de aneurismas cerebrais. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, o Edson e o Marcelo. Colegas neurocirurgiões. Colegas, a gente é mais ex-neurocirurgião, né? Mas, enfim, hoje temos o nosso companheiro de podcast, o Edson Chu. O Edson é professor livre-docente lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo, é neurocirurgião também, e eu, Marcelo de Lima Oliveira, também. Nós fazemos Doppler transcraniano, nós acompanhamos também os aneurismas cerebrais, a gente ajuda um pouquinho muito no tratamento. E, enfim, hoje nós queremos esclarecer para a população o que são aneurismas cerebrais. Sim. Bom, dando início, eu vou perguntar para o Edson, você complementa. O que são hemorragias cerebrais, Edson? Por que elas acontecem? Fala aí para a gente. Bom dia a todos. É importante a população saber sobre acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral ele é dividido em dois tópicos. O acidente vascular cerebral isquêmico, causado por oclusão e entupimento de artérias do cérebro, provocando baixo fluxo sanguíneo cerebral e provocando isquemia cerebral. Ou seja, falta de fluxo, né? Falta de sangue, Isso mesmo. O tecido morre, né? Então, além do acidente vascular cerebral isquêmico, nós temos o acidente vascular hemorrágico, caracterizado por sangramento intracraniano. Os acidentes vasculares hemorrágicos, eles podem ser traumáticos, decorrentes de traumatismo crânioencefálico, aquela pessoa que caiu, que sofre acidente. Foi atropelado. Atropelamento, isso mesmo. Caiu da laje. Isso é uma casuística muito comum. Aqui no Brasil é muito comum. E temos também os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos espontâneos. Dos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos espontâneos, nós temos a hemorragia intraparenquimatosa, ou seja, quando há sangramento dentro do parênquima cerebral. Tecido cerebral. No tecido cerebral. No meio do cérebro. No meio do cérebro. Perfeito. E além disso, nós podemos ter um outro tipo de hemorragia que nós chamamos de hemorragia subaracnoide, antigamente chamada de hemorragia meníngia. Essa hemorragia, a subaracnoide, ela ocorre dentro do espaço subaracnoide, que é um espaço entre o cérebro e os seus envoltórios, no caso as meninges. Por isso que antigamente era chamado de hemorragia meníngia. Esse espaço é o espaço onde circula o líquido céfalo-raquidiano, ou seja, a água que circula pelo cérebro, líquido céfalo-raquidiano, e é nesse espaço que as artérias estão. É nesse espaço onde nós encontramos as artérias cerebrais. Bom, então, o tema de hoje é sobre aneurisma cerebral, sim, que justamente surge nas artérias cerebrais. E que dá hemorragia subaracnoide. Perfeito, isso mesmo. Olha, vamos ilustrar um pouquinho, né? Eu costumo falar para os pacientes que hemorragia meníngia, eles imaginem uma couve-flor embalada a vácuo. Sim. O vácuo é a meninge, a couve-flor está ali, aquele espaço entre a couve-flor ali seria o espaço subaracnoideu, é ali que sangra. Isso aí. E eu acho que a principal causa é o aneurisma. O que é o aneurisma cerebral?
O aneurisma ele é uma alteração que é adquirida da artéria. Então você tem basicamente 2 tipos. Tem um que a gente chama de sacular, porque ele parece um saquinho mesmo. Então, uma bexiguinha na parede da artéria. E tem um que chama fusiforme, que é uma alteração global da parede. É como se a artéria tivesse um diâmetro, aí ela fica maior e depois ela estreita de novo. Tá? Basicamente, o que dá aneurisma, o que dá hemorragia subaracnoide são os aneurismas saculares. A bexiguinha quando sangra. Bexiguinha, né? Bexiguinha. Quer dizer, é como se fosse uma bolha na parede de um pneu. É isso mesmo. Ou seja, chega essa bolha, aí a gente, não, tem uma bolha aí no pneu. Vamos rodando, chega uma hora que o pneu estoura, né? Estoura. Isso aí. Aquela bolha rompe. A mesma coisa com a aneurisma. Isso, e aí dá a hemorragia subaracnoide. Tá. A hemorragia subaracnoide ela é mais ou menos 5% das hemorragias intracranianas. Quer dizer, tá? é a minoria. É a minoria. Mas ela tem muito impacto na vida depois. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é o impacto que essa hemorragia causa, e nós vamos falar desse impacto já. Edson, você vai fazer o seguinte, você vai falar um pouquinho sobre as principais causas da ocorrência do aneurisma, o Carlos complementa, depois eu complemento. Por que acontece o aneurisma cerebral na cabeça? Na artéria, né? Na parede da artéria. Aneurisma cerebral, como o Carlos falou, né, ela decorre de uma fragilidade, de uma fraqueza na parede do vaso. Então, alguma coisa acontece no indivíduo, geralmente são fatores individuais de cada um, da estrutura da pessoa, né, fatores, por isso que existem os aspectos genéticos. Genéticos, é muito importante o aspecto genético, então. Depende da constituição da parede do vaso, no caso, na artéria cerebral, né? Essa fragilidade da parede do vaso, ela é frequentemente congênita, por isso que nós chamamos de aneurisma congênito. Mas isso não quer dizer que a pessoa nasce com aneurisma. O aneurisma vai se formando ao longo do tempo. Sim, isso mesmo. Quando nós investigamos nas crianças, por exemplo, nós vemos que as crianças não têm aneurisma propriamente dito. Mas a fragilidade pode estar lá, né? Mas a fragilidade da parede da artéria está lá. E com o tempo, à medida que o tempo passa, o aneurisma, devido àquela fragilidade da parede do vaso, o aneurisma pode se desenvolver. Ou seja, naquele ponto de fragilidade, com os fatores de risco presentes no organismo da pessoa e com o tempo, aquela porção frágil da parede do vaso, ela vai formando um abaulamento pela parede, formando o que você denominou como bexiga, como se fosse balão, bexiga de festa de aniversário, né, em que à medida que nós vamos soprando, né, à medida que o ar dentro da bexiga vai batendo na parede. No caso das artérias, o sangue, isso, né, vai ficando mais fino. Isso. Mais fino, ele vai aumentando e vai ficando mais fino. Então, à medida que o tempo passa, lá surge um calombo, um balão na artéria, geralmente na bifurcação das artérias. Que é onde elas se dividem. Isso, onde as artérias se dividem. Se divide e o balão ele vai aumentando. À medida que o balão, ou seja, o aneurisma ele vai aumentando, a sua parede vai se afinando. Chega um momento, é como uma bexiga, como um balão mesmo. Nós vamos soprando o balão, chega um momento em que ele fica tão fino, com algumas regiões tão adelgaçadas, finas, que o aneurisma pode se romper. E quais são os principais fatores de risco de aneurisma? Então, nós temos as principais causas. A primeira seriam, você falou, genética. Primeiro, né? Genética, né, que é a estrutura da pessoa. Sim. Né, genética, por isso que nós temos que prestar atenção em relação à história familiar. Né? Se tiver, principalmente 2 ou mais pessoas da família. Todo mundo tem que ser investigado, né? Recomenda-se investigação de todas as pessoas, principalmente se tiver 2 ou mais pessoas, parentes com relação direta, de primeiro grau. Seria importante investigar. Então, fator genético. Porque aumenta muito a incidência de aneurisma nesse grupo que tem história familiar.
Perfeito, Carlos. Então, por exemplo, é estimado que na população geral mais ou menos 2% tem aneurisma. 2%, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Desses 2%, metade vai estourar ao longo da vida? É muito variável, Marcelo, de país para país. Tá? Por exemplo, é estimado que na América do Sul é mais ou menos 6 pessoas para 100 mil por ano. Tá? Aí tem populações, por exemplo, Estados Unidos, em torno de 16 pessoas por 100 mil por ano. E na Finlândia e no Japão, ninguém sabe por quê, em torno de 20 por 100 mil por ano. Vamos voltar nessa pergunta. E tudo indica... Provavelmente essa estimativa baixa da América do Sul seja por subnotificação ou falta de diagnóstico mesmo. Tá? Mas ninguém sabe. Tá? E aí, por exemplo, 2% é estimado que da população que tem aneurisma. Mas quando tem história familiar, isso sobe. Vai mais ou menos 10% das pessoas estão dentro dessa família, mais, né? 5 vezes mais. Ou seja... antes de você por continuar... isso que vale a pena investigar a família toda. Então, quer dizer, se tem história de aneurisma, na família, e quando você vê lá o paciente mesmo em coma, lá na UTI, a família está do lado, a primeira coisa que fala para a família... pergunta assim. 6 já investigaram, tem que investigar. É importante investigar e hoje está mais fácil, para frente a gente fala. Fala, Edson. Em relação à incidência de aneurisma, a literatura científica ele coloca os 2% da população que o Carlos falou, e o interessante é que, dependendo da população, ele pode chegar a 5%. Sim. Dependendo da população. Em média, talvez varie de 2% a 5%. Edson, voltando à incidência, e o Carlos pode complementar, vocês acham que, por exemplo, o Carlos falou que nos Estados Unidos é mais, na Finlândia é muito mais. E assim, a gente acaba descobrindo... Essa é a porcentagem dos que sangram. Dos que sangram, exatamente o que eu ia falar. Não é de aneurisma, é 2%. Dos que sangram, dos que sangram. Sangra muito mais nos Estados Unidos, na Finlândia. Vocês acham que isso tem a ver com o clima? A literatura já falou, olha, tem... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Porque a literatura cita, né? Sim. Eles falam lá, olha, é uma doença mais comum lá do outono para o inverno, né? Sim. Que sangra, né? Os sistemas biológicos, eles cursam com o que nós chamamos de ciclo circadiano, né? Portanto, na fisiologia do organismo, nós temos uma alternância de funcionamento e de fenômenos fisiológicos que se repetem ao longo do tempo, né? E que nós temos regulação dos nossos hormônios de acordo com o horário, de acordo com os dias, estação do ano, né? Estação do ano. E inclusive a questão da sazonalidade. Por isso que tem algumas dores de cabeça que acaba acontecendo tipo uma vez por ano. Se você falar em Salva, se você falar de Horton, aparece, por exemplo, num determinado período do ano, e naquela pessoa, sempre naquele período do ano, aí a pessoa tem as crises. Sim. E nós temos essa questão da sazonalidade, tem sido descrito na literatura científica que os eventos vasculares, seja sistêmicos do coração como cerebrais, acontecem principalmente nos meses frios. Mas nos meses frios, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente fica meses sem ver aneurisma. Sim. E aí no inverno começa. De repente, não é só no inverno, mas de repente eles vêm tudo de uma vez. Vem 4, 5 pacientes de uma vez, aí passa um tempo sem ver, aí daqui a pouco vem 4, 5, quer dizer, é sazonal, né? Sim. Não é uma coisa distribuída ao longo do tempo, né? Eu não sei se você reparou mas lá no noite, servidor. Né? É engraçado isso. Então, em relação às causas, continuando sobre as causas, nós temos as causas genéticas. Nós temos que ver o tipo de organismo nosso. Se os nossos familiares tiveram aneurisma, provavelmente nós herdamos o mesmo tipo de organismo. Sim. E, portanto, a probabilidade de nós termos aneurisma aumenta.
Por isso que os ouvintes que estão os nossos ouvintes, se tem história familiar, principalmente 2 casos ou mais, procure o seu médico, procure o seu neurologista, seu neurocirurgião, seu clínico geral, procure falando que você tem 2 ou mais componentes da família que tiveram aneurisma cerebral. Ou mesmo quando não souber do que faleceu, né? Sabe que é uma coisa cerebral, mas não sabe o que é. Teve um derrame tal, né? Então, quer por dizer, exemplo, é bom uma morte súbita, né? O familiar teve morte súbita, né? Uma das possibilidades de morte súbita é o rompimento de aneurisma cerebral. Geralmente se pensa só em infarto, né? É verdade. Infarto miocárdico. Exatamente. Às vezes a causa morte é um aneurisma. súbita pode estar relacionada com aneurisma, né? Nós fizemos um podcast de morte súbita aqui, direcionado ao coração, mas a morte súbita pode estar relacionada com até estimado que 15 a 30% de quem sangra de aneurisma nem chega no serviço de saúde. Morre, né? Morre na hora. É alto, né? Verdade, alto. verdade. Bom, então, além das causas hereditárias, nós não podemos esquecer que existem causas infecciosas, por exemplo. Por exemplo, aneurisma micótico, que pode acontecer numa endocardite bacteriana, em pacientes sépticos. Né? Não podemos esquecer que também existem alguns alguns outros fatores genéticos, por exemplo, pacientes com colagenose. Síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan, né? Ehlers-Danlos, Marfan, né? As pessoas com rim policístico. Né? Nós não podemos esquecer que esses pacientes merecem exames para rastreamento de aneurisma cerebral. Agora, vamos falar os fatores de risco. Por exemplo, vamos dizer que alguém da minha família tem aneurisma, eu tenho tendência a ter aneurisma, eu vou investigar, mas existem alguns fatores de risco que eu posso me expor ao longo da vida e isso pode favorecer a formação de aneurismas. Quais seriam esses fatores de risco? Marcelo, acho que o mais importante é o tabagismo, fumar. O primeiro é o fumar, o segundo é o fumar, o terceiro é o fumar. Tanto para a formação do aneurisma como para ele romper. É um fator predisponente para as duas coisas. Tá? Fora isso, é uma pressão alta mal controlada, hipertensão arterial. Doença aterosclerótica também. Para aneurisma cerebral não é considerado como um fator tão importante, né? Isso. O maior principal é fumo. Uso de droga, cocaína? Não. Cocaína pode aumentar a pressão e o paciente tem hemorragia intracraniana, desde hemorragia subaracnoide, hemorragia no tecido cerebral, isso pode ser causado por cocaína. E é relativamente frequente. Acho que mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano a gente acaba vendo alguém que teve uma hemorragia por conta de cocaína. Né? Agora, sendo com aneurisma ou sem aneurisma. O principal fator que você pode se expor ao longo da vida é o cigarro. É o cigarro. Por que o cigarro? O cigarro, quando nós fumamos, nós colocamos para dentro do nosso organismo mais de 4.500 substâncias. E essas substâncias, entre essas substâncias, existem várias substâncias que modificam a fisiologia da parede da artéria. Então, essas substâncias, elas modificam eles modificam a modulação da fabricação de proteínas e renovação das proteínas da parede do vaso. Sim. e eles acabam formando, causando proteínas mal formadas na parede do vaso, e o que aumenta a fragilidade dessa parede. Dá uma inflamação, né, na parede do vaso. Isso mesmo. Inclusive, a inflamação é uma das coisas que
se pensa que seja predisposição para a formação do aneurisma, né? Processos inflamatórios. Isso, não é só a fragilidade no nascimento congênito, mas também essa inflamação. Isso. Então, provavelmente, o fumo está relacionado com isso. A Thelma, ela falou aqui sobre o efizema pulmonar, né? A nicotina que destrói a elastina. Sim. E o pulmão, o alvéolo, ele acaba perdendo esse mecanismo de poder contrair porque não tem mais elastina. Se não me engano, a nicotina tem o mesmo efeito no colágeno da parede da artéria. Sim. Ele destrói o colágeno e o colágeno começa, e a fragilidade ali na região do colágeno começa a surgir a bexiguinha que pode sangrar. É por isso que a gente fala que aneurisma não é uma coisa só, não é só a genética, não é. Então a gente pode ter esse fator ambiental aí que é o fumo, que é um fator que o paciente consegue... É um fator controlável. Isso, é controlável, mas hoje também se sabe que quem já fumou por muitos anos, mesmo que pare, ele ainda tem uma chance maior de hemorragia. O colágeno está ali destruído, enfim, o aneurisma está lá. Né? Ele se formou, não é porque parou de fumar que ele regride. Ele não vai regredir. Ele pode estar lá. Né? Claro, mas isso não quer dizer que é para continuar fumando. Isso. Né? Principalmente porque se a pessoa continuar fumando, os fatores agressores da parede do vaso vão se perpetuando dentro do organismo e a pessoa vai se agravando. Isso, e às vezes a gente tem o costume de pensar em um aneurisma, né? Eu vou ter até 30% dos pacientes podem ter vários aneurismas. Então, não é só num local que pode se formar e nem só naquele momento. A gente pode ter aneurisma mais para frente. Por exemplo, sangrou tratou, alguns anos depois pode ter hemorragia de novo, de outro aneurisma. Isso que você está falando, a gente pegou... Nós que somos antigos. Porque a gente dava alta para o paciente, né? Alta, acabou. Você teve um aneurisma, clipou, acabou. Não é assim. Se o paciente, por exemplo, é um tabagista, teve um aneurisma, clipou lá, excluiu o aneurisma, tratou, ótimo. Se continuar fumando, pode ter aneurisma, né? Aquele aneurisma está curado. Só que você pode ter outros. Né? Podemos ter outros locais, outras artérias, com fragilidade na parede, e se os fatores de risco se perpetuarem no organismo e a pessoa continuar exposta a substâncias do cigarro, por exemplo. Mesmo que não fume diretamente, alguém que fuma em casa, né? Verdade. Ou no trabalho. Seja fumando diretamente ou o fumante passivo. Sim. Né? Se os fatores que agridem o vaso continuarem, mesmo aquelas artérias que inicialmente não tinha o aneurisma formado, corre-se o risco de formar o aneurisma ao longo do resto da vida. Do resto da vida. Ou seja, se você é tabagista, tratou aneurisma, para de fumar, né? Isso. Se é tabagista e tem pressão alta, pare de fumar e controle a pressão. Que são os principais fatores ao longo da vida que podem predispor ao sangramento do aneurisma. Mas E se você tem aneurisma e o aneurisma foi tratado, mantenha o acompanhamento com seu médico. Sim. Muito importante. Acompanhamento a longo prazo. É que a gente pegou a época ainda que tratava e dava alta mesmo. Eu vi. Eu vi. Acabou. Você está curado, vai para casa, seja feliz. Não é assim. Não é assim. Eu já tive paciente que tratou, por exemplo, em 86 e teve um sangramento de um novo aneurisma 3 anos atrás. Tá? 2 aneurismas novos. Então a gente não pode dar alta mesmo, a não ser que seja uma pessoa mais idosa já, né? Mas geralmente o aneurisma sangra aí em torno de 50 anos de idade, 45, 50. Tá? Então a gente vai acompanhar o resto da vida. Sim. Quer dizer, quem trata o aneurisma merece um acompanhamento? Merece, pelo menos a cada 5 anos, fazer um acompanhamento por imagem. Principalmente os jovens. Principalmente porque os jovens. Se já é um idoso, por exemplo, a pessoa tem 78 anos. Isso. Né? Aí, até formar um outro aneurisma, demora um pouquinho. Sim. Agora, um jovem de 30 anos que foi operado de aneurisma merece acompanhamento a longo prazo, porque pode desenvolver um outro aneurisma com o tempo. Sim. Bom, o nosso ouvinte aqui deve estar meio preocupado com aneurisma, mas já nós vamos falar por que a gente tem que se preocupar. Eu queria, antes de entrar, já falando um pouquinho de diagnóstico, porque assim...
voltando, é que a medicina evoluiu muito, especialmente para tratamento de aneurismas nos últimos 20 anos. Evoluiu muito, mudou muita coisa. Então, por exemplo, no início dos anos 2000, né, chegava uma paciente, a gente fazia ambulatório, né? Chegava uma paciente para mim, pro Edson, e falava: doutor, eu tive uma dor de cabeça, uma suspeita do aneurisma. Meu, você tinha que enfiar a paciente lá no CAT, né? Fazer toda aquela... O CAT era um exame que você fazia uma punção da artéria carótida no pescoço. Ou até femoral. Já estava começando a ter também femoral, né? Mas é invasivo pra caramba. Então, Carlos, eu acho que as pessoas ainda têm esse conceito. Nossa, eu vou ter que investigar. Tá mais simples investigar hoje? Tá muito mais simples. Por exemplo, minha prima teve uma hemorragia lá, era aneurismática, eu vou ter que investigar. Tá mais simples? Tá mais fácil investigar? Tá muito mais fácil. Hoje a gente inclusive acompanhar esses pacientes, né, que precisam de acompanhar. Sim. Porque no passado, eu acho até por isso se dava alta, né, Marcelo? Você tinha que fazer angiografia para acompanhar o paciente. Que é invasivo, que né? é um exame invasivo. A angiografia é o cateterismo, igual tem do coração, mas no lugar do coração você faz do cérebro. Isso. Tá? E hoje você pode fazer angiorressonância, que é um exame não invasivo, e a angiotomografia. E a angiotomografia. Então, ficou muito mais simples a gente fazer triagem. Geralmente a gente faz a triagem numa família, por exemplo, para quem tem ou não tem alguma coisa suspeita, faz a angiorressonância. Tá? Aí se tem alguma coisa suspeita, aí sim, muitas vezes tem que ir para a angiografia. Porque esses métodos eles têm um limite também. Sim. Geralmente é 2, 3 milímetros. Menor do que isso, você não tem muita dificuldade ou você não vê o aneurisma. Tá? Então, angiografia, angiorressonância ou angiotomografia. Quer dizer, ficou mais fácil triar, muito mais fácil rastrear, rápido, etc. É rápido. O que possibilita a detecção de aneurisma na população, mesmo nos assintomáticos. Sim, naqueles que não sangraram. Isso. O desenvolvimento da neuroimagem, dos exames neurológicos, dos vasos cerebrais, avançou muito nos últimos anos. Como o Carlos falou, a angiografia por cateterismo cerebral, que é a angiografia digital por cateterismo cerebral, nós acabamos deixando mais para caracterização do aneurisma, para nós sabermos como tratar. Sim, né? Sim. E além disso, nós deixamos para, nos casos em alguns casos, nós usamos o cateterismo para tratar aneurisma. Para tratar, quer dizer, ele hoje, ou seja, nós vamos falar já de tratamento endovascular. Mas nós vamos tratar isso com a que angiografia. o Carlos vai falar sobre o tratamento endovascular. Bom, uma vez que surgiram angiografia por método que não há necessidade de cateterismo, que é a angiografia por tomografia e angiografia por ressonância, ficou muito melhor para a população saber se tem aneurisma que não sangrou ou não. Ou seja, hoje em dia é possível diagnosticar aneurisma sem que o aneurisma tenha sangrado. Sim. E é possível tratar o aneurisma e prevenir uma hemorragia subaracnoide. Porque nós sabemos que a hemorragia subaracnoide, ela, quando sangra o aneurisma cerebral, tem alto índice, alta taxa de mortalidade. Sim. Mesmo em hospitais ótimos, ainda é em torno de 30%. Perfeito. E de morbidade. Né? Somando mortalidade e morbidade, chega a 50%. Ou seja, um aneurisma que sangrou na cabeça, né? Só olhando a estatística de pessoas que foram tratadas... Sim. Né? Tem aquelas que não foram tratadas que acabam morrendo no local do... sangra de novo. Isso. Uma coisa é isso. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho aneurisma que sangrou. As pessoas chegam, mas está sangrando ainda? Não. É verdade, muitos perguntam Muitos isso. perguntam. O que acontece? Quando você tem a hemorragia, muitas vezes aquela pressão dentro do crânio, na hora que o sangue sai do vaso, ela fica igual à pressão arterial. Então, muitas vezes... Nesse momento, para de sangrar, o vaso contrai, forma um coágulo no local, e aí essas são as pessoas que conseguem chegar no serviço de saúde. Sim. Tá? E
o ressangramento, quer dizer, sangrar do mesmo local de novo, ele é muito frequente, principalmente nas primeiras 24 horas. Por então, isso que a gente teve tem que ter pressa de tratar. Tem que ter pressa de tratar. Pressa Nós de já tratar. vamos falar. Tá. Você vai falar o seguinte agora. Depois o Edson vai complementar das dores de cabeça. Quais são os sintomas que estão relacionados ao aneurisma cerebral? Não roto, se tiver, Sim. ou quando ele sangra? O não roto é o que não sangrou. Não sangrou. Tá? Não Tem sangrou. algum sintoma? Pode ter uma pequena porcentagem dos pacientes Quer dizer, que tem a uma dor, minoria. a minoria, uma dor de cabeça diferente do que teve na vida. Alguns até falam que foi a pior dor de cabeça, tá? Mas esse tipo de queixa é mais comum em quem sangrou. Fala, parece que tive uma explosão na cabeça, ou foi a pior dor de cabeça que eu tive. Isso é do paciente que sangrou. E você pode ter uma dor de cabeça, às vezes, alguns dias antes, uma coisa meio diferente do que é habitual. Mesmo quem tem enxaqueca, por exemplo, sabe quando a dor de cabeça é diferente. Então, uma Tá. dor de cabeça diferente pode ser um aviso. Pode ser um aviso e vale a pena ser investigado. E tem que ser investigado. E tem que ser Tem que investigado. ser investigado. E, Edson, aneurismas grandes, por exemplo, eles podem provocar algum tipo de sintoma, como déficit visual, alguma coisa assim? De um modo geral, o aneurisma, na grande maioria dos casos das pessoas, o aneurisma é assintomático na maioria dos casos. Mas tem uma minoria, como o Carlos falou, que pode vir uma dor de cabeça diferente, que a pessoa nunca teve, começou a ter dor de cabeça, né, que merece investigação. Né? Bom, quando o aneurisma ele é grande, ele pode comprimir estruturas nervosas Sim. ao seu redor. Né? Por exemplo, o aneurisma ele pode comprimir nervos. Né? Por exemplo, aneurisma da artéria comunicante posterior, por exemplo, pode comprimir o terceiro nervo craniano e causar queda da pálpebra, por exemplo. Né? E pode causar queda da pálpebra. O aneurisma, grande, ele pode... O intracavernoso pode dar dor no rosto, por exemplo. Pode dar dor no rosto, né? Dormência, Quer dizer, dor. mas isso é muito infrequente. Sim, né? isso é infrequente. Isso já não é frequente. Ele pode comprimir estruturas nervosas que comandam os movimentos do corpo e causar redução da força em algum lado do corpo, por exemplo. Ou de oftálmica pode dar prejuízo da visão. Da visão, Diminuição redução Isso, da muitas cuidado vezes o visual. paciente tem dificuldade, porque ele vai crescendo aos pouquinhos e a pessoa vai se adaptando. Isso, quer dizer, vai se adaptando, Vai se isso adaptando é um... e às vezes não percebe. Não percebe. Quando percebe, o nervo já... O nervo já está muito comprimido. É difícil. Agora sim, quando o aneurisma sangra... E é importante a população saber, porque assim, você fala, obviamente se sangra, aí eu vou ter um sintoma que é descarado, mas a gente vê Então, muito... O sintoma mais leve é a dor de cabeça, dor de que é cabeça, muito forte. que é já, muito tá? forte. Mas pode ter convulsão, pode perder a consciência, ter a síncope, que foi já falado num podcast aqui, e pode perder a capacidade de falar, pode ter falta de força de um lado do corpo, pode entrar em coma. Como que é a dor de cabeça? Então, o paciente fala pra gente que é como se estivesse explodindo. É de uma hora para outra, fala que é a pior que já teve na vida, tá? E é como se fosse uma explosão. Alguns falam que parece que tem um clarão na cabeça na hora, junto com a dor. Tá? Então é um pouquinho variável. Outra Com uma coisa... certa frequência, ela pode ser associada a esforço físico, Isso. que é um momento em que, com esforço físico, uma atividade física intensa, por exemplo, a pessoa está levantando peso numa musculação, por exemplo, está esforçando muito, que é um momento que a pressão arterial sobe demais. Evacuando, né? Evacuando. Relação sexual. Relação às vezes, sexual. Relação sexual em que a pressão arterial pode subir, principalmente no momento do orgasmo, a pressão arterial pode subir, pode sangrar o aneurisma. Aliás, tem até tem uma dor de cabeça relacionada ao orgasmo, né? Que a cefaleia benigna do orgasmo, o cara tem o orgasmo e tem a dor de cabeça, mas isso, até que se prova o contrário, é um diagnóstico de exclusão, né? Isso, esse merece fazer uma ressonância, né? Para descartar. Teve essa dor de cabeça, mesmo que passe depois, tem que investigar. Sim, tem que ser investigado. Você está lá tendo relação, teve a dor de cabeça súbita, explodiu, tem que investigar, não tem conversa. Sim. Né?
Então, a pessoa que sangra o aneurisma, geralmente, a pessoa está fazendo as atividades da vida diária. A pessoa está bem, está no cinema, está trabalhando, a pessoa está em casa cozinhando, cuidando das crianças, ou seja... É sem aviso. Sem aviso nenhum, durante as atividades da vida diária, sim. Aí de repente vem uma dor de cabeça de fortíssima intensidade. Algumas pessoas descrevem como trovoada, algumas sim. pessoas descrevem como facada, algumas pessoas descrevem como explosão, como o Carlos falou. Né? Minha cabeça está explodindo. Né? E rapidamente essa dor de cabeça já fica de altíssima intensidade. Diferente de algumas dores de cabeça, na própria enxaqueca, por exemplo, a pessoa pode começar tendo dores mais fracas e com o tempo essa dor vai subindo, vai aumentando aos poucos até ficar bem forte. Sim. Ou seja, na enxaqueca vai liberando substâncias inflamatórias, à medida que vai liberando a dor vai ficando mais forte e a pessoa descreve que ela vai aumentando. Né? E claro, esse aumento ele pode ser rápido, mas enquanto que quando sangra o aneurisma, esse aumento da dor é de uma maneira imediata. Né? Imediatamente a dor fica forte. A pessoa pode estar assistindo no cinema, por exemplo, ou num show de música, aí de repente vem a dor forte. E quando vem a dor forte, a pessoa, dependendo da quantidade de sangramento, a pessoa, como o Carlos falou, pode desmaiar. A pessoa pode vomitar, ficar confusa. Pode ficar confusa. Né? Depois de algum tempo pode ficar sonolenta, né? De querer dormir só, dor de cabeça e querer dormir. A pessoa pode ter sintomas neurológicos outros. Né? A pessoa pode ficar com metade do corpo sem mexer direito. Ou seja, esse tipo de dor é uma emergência. Emergência. Tem que ser investigado. Não, tem que ir na hora para o pronto-socorro. Não pode pensar e deitar, pensar que vai parar e tal. E principalmente as que são acompanhadas com perda da consciência. Sim. Né? Se a pessoa está no cinema, né, o acompanhante precisa encaminhar imediatamente para o hospital. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Agora, uma pessoa também com uma dor de cabeça diferente daquela dor de cabeça que ela tem habitualmente, é importante investigar também, né? Também. Às vezes nem sempre... Porque a gente falou dessa cefaleia, essa dor de cabeça que a gente chama de sentinela, né? Sentinela porque vem um pouquinho antes da hemorragia do aneurisma mesmo. Aliás, tem gente que acha que já teve um pequeno sangramento quando tem cefaleia sentinela, né? Pois é. E aí, quando você tem mesmo uma hemorragia subaracnoide franca, isso já pode até ser ressangramento, né? Pois é. Agora, vamos falar um pouquinho. Você falou uma coisa interessante, né? Tá. Quando sangra de 15% a 30%, não chega no hospital, né? Isso. Muda de endereço, né? Infelizmente. Infelizmente. Por que isso acontece? Porque você, nesse momento do sangramento, você tem um aumento da pressão intracraniana e nesse momento a pessoa às vezes perde a consciência e provavelmente esses que falecem, eles continuam sangrando até ter parada de entrada de sangue no crânio, ou também às vezes tem associado uma arritmia cardíaca, algumas outras coisas. Tá? Quer dizer, a descarga... Infarto. A descarga adrenérgica porque tão acontece grande, no cérebro, mas é no corpo inteiro a resposta, muitas vezes. A resposta... Porque é uma agressão muito grande. Tá? O estresse no corpo você pode infartar, você pode ter uma arritmia fatal. Então, nem sempre você morre só porque teve o sangramento, né? Pode falar, Edson. Verdade. O Carlos tem razão. O sangramento intracraniano por rotura de aneurisma, dependendo da quantidade de sangue, se é sangramento abundante, isso provoca hipertensão intracraniana maciça. Ou seja, aumento da pressão aqui aumenta muito a pressão fechado, dentro né? da cabeça, porque nós não podemos esquecer que o crânio é uma caixa fechada, inelástica. Sim. O crânio, o osso crânio, ele não expande e ele tem só uma abertura lá embaixo, maior que por onde passa a medula e outras pequenas aberturas onde passam os nervos. Ou seja,
Literalmente, sendo que A gente essas tem espaço aberturas... para o cérebro e para o líquor, né, Edson? Perfeito. A gente não tem Não espaço mais. para mais sangue lá dentro. Perfeito. Então, quando sangra e o sangramento é maciço, a pressão intracraniana aumenta tanto, a pressão dentro da cabeça aumenta tanto, que para a circulação. Pode parar a circulação. Isso produz um estresse tão grande para o corpo que a pessoa pode, inclusive, infartar. A pessoa pode, inclusive, ter uma arritmia. Né? São as causas de morte súbita. Eu já vi até pacientes, uma vez eu lembro que eu vi um paciente que estava na UTI, que entrou... Ele relatou uma pequena dor de cabeça, mas aí ele entrou no pronto-socorro, fez um eletro, tá infartando, foi para UTI. Sim. Né? Às vezes você... Aí não era o infarto, mas aí você foi investigar o aneurisma que rompeu, né? Quer dizer, as descargas... E são tratamentos totalmente diferentes, né? E tava lá, tomou da S, anticoagulante e tal. Ou seja, a descarga de adrenalina no corpo é tão grande que provoca alterações no coração, alterações em outros órgãos. Você pode ter edema de pulmão também, que é encher o pulmão de líquido, né? De água, De né? água. Olha só. Bom, e nessa altura do podcast, as pessoas que têm dor de cabeça crônica já devem estar perguntando... Putz, eu tenho enxaqueca, e agora? Mas eu já São as tive duas tudo perguntas, isso. né? Nossa, eu tenho um tumor cerebral ou eu tenho aneurisma, né? As duas perguntas. Bom, diante disso, a primeira coisa é calma. Segunda coisa, vamos analisar as dores de cabeça. Quando nós precisamos ir para um hospital, uma pessoa que tem dor de cabeça, quando precisa ir para um hospital? Primeiro, dor de cabeça de início recente, ou seja, aquela pessoa que nunca teve dor de cabeça na vida e passou a ter dor de cabeça, temos que procurar ajuda médica. Segunda coisa, intensidade da dor. Uma coisa é uma dor leve, isso é uma coisa. Outra coisa é dor explosiva de fortíssima intensidade, ou seja, intensidade da dor. Né? Dor muito forte, vale a pena investigar. Procure o seu médico para investigar. Procure o pronto-socorro. Se nunca investigou, procure o pronto-socorro para investigar. Terceira coisa, para aquelas pessoas que já tinham dor, mudança das características da dor, mudança do padrão de dor. Então, aquela pessoa que sempre teve dor, por exemplo, um enxaquecoso, por exemplo, sempre teve aquele mesmo padrão de dor. Né? Aí, de repente, as características mudaram. O próprio paciente consegue dizer, puxa, doutor, tá diferente. É uma outra dor de cabeça. Essa dor que eu tenho agora não é a dor que eu sempre tive e que de vez em quando eu tenho. Ou seja, mudança do padrão da dor, vale a pena procurar o médico para investigar. Outro fator é sintomas associados. Aquela dor de cabeça que cursa com sintomas neurológicos outros como sonolência, como confusão mental, como náuseas e vômitos importantes, como, por exemplo, o diminuição da força em um lado do corpo, né? Alteração da visão, né? Queda da pálpebra. Né? Aliás, Edson, queda da pálpebra é uma das coisas que tem que ser investigada, porque com uma certa frequência é aneurisma, mesmo que não tenha dor. Quer dizer, o paciente ou teve uma dorzinha com queda da pálpebra, né? Caiu, pum, fechou um olho. Fechou um olho, tem que investigar. Né? Pronto-socorro. Mesmo que não tenha dor. Mesmo que não tenha dor. Porque às vezes não tem dor, porque dor é uma coisa assim muito relativa, né? Às vezes tem paciente que tem limiar muito alto para dor ou só deu uma encostadinha lá no nervo, não doeu, caiu a pálpebra, pronto-socorro. Agora, se for... Bom, outro fator que merece investigação, que pode ter coisa por trás, é doença associada. Imagine aquela pessoa que é anticoagulada, por exemplo. Tem uma doença associada e que o tratamento é anticoagulação. Toma anticoagulante, ou toma muitas doses altas de aspirina, ou é duplamente antiagregado. Antiagregação né? plaquetária, aquela pessoa que toma Marevan, que toma o Eliquis, que é o Apixabana, que toma Xarelto, ou seja, os anticoagulantes, e que de repente vem uma dor, nunca teve dor daquele jeito, vem dor, a dor ficou forte, ficou esquisita, tem que
ir para um pronto-socorro para investigar. Ou aquela pessoa que é imunossuprimida, o transplantado, aquela pessoa que é transplantada, HIV, etc., e com imunossupressão, né? Doença imunológica, né? Doença autoimune, né? Doença, a pessoa imunossuprimida e que, de repente, vem com dor de cabeça, temos que investigar. E um outro fator para investigar é refratariedade da dor. Ou seja, aquela pessoa que toma medicamento, vai para o pronto-socorro, o médico avalia, julga que naquele momento não há necessidade de tratar, dá medicamento. Né? Muitas vezes no pronto-socorro nós prescrevemos medicamento para saber se vai melhorar com o medicamento. Aí de repente a pessoa não melhora, aí procura o médico novamente. Aí o outro médico dá um outro medicamento e a pessoa também não melhora, vai novamente passeando, para o pronto-socorro. Que é uma coisa que a gente vê de vez em muito quando, frequente. Né? Eu já vi muito. Às vezes a pessoa sangrou do aneurisma, eu já vi, foi 3 vezes no pronto-socorro. 3 vezes, vai em hospital diferente. Então, vai em hospital diferente. Perfeito. Refratariedade da dor, se você que é paciente, algum familiar seu que não está passando com nada, ou seja, dor refratária a tratamento e os médicos estão tratando, né? Aí procure um médico novamente para ser investigado, né? A não ser que já tenha sido investigado, claro. Se nunca investigou, procure um médico novamente para ser investigado. Então, refratariedade da dor. Agora, aquelas dores que a pessoa já conhece, né? Na enxaqueca, por exemplo, com uma certa frequência, quando tem aura, por exemplo, o paciente percebe que a dor vem. Então a pessoa já pode ficar meio cansada, meio desanimada, a pessoa já conhece a própria dor. A pessoa começa a ter sintomas visuais, começa a sentir estrelinha, por exemplo. Algumas pessoas têm formigamento, etc. Aí vem a dor e toda vez é a mesma coisa, a dor latejante, um lado da cabeça. Ou seja, se a pessoa já foi investigada no passado por causa desses sintomas neurológicos, né? O médico concluiu que é enxaqueca. E a dor simplesmente está repetindo o padrão da enxaqueca que a pessoa tem. Não há necessidade de ficar preocupado se tem aneurisma, se sangrou aneurisma ou não. Carlos, o paciente chegou no pronto-socorro, né? O que você vai fazer com esse paciente? Então, a primeira coisa a fazer é um exame de imagem. Geralmente a gente faz o mais rápido, que é a tomografia. E tem uma parte da tomografia que chama angiotomografia de crânio. Já faz a angiotomografia. A gente já consegue dar o diagnóstico se sangrou ou se tem aneurisma ou não. Tá? Ou primeiro, seja, a gente vê se tem hemorragia. Antes você esperava fazer angiografia e tal. Já na tomografia, consegue fazer. Você já consegue dar uma triada. Em alguns raros, a gente não consegue fazer o diagnóstico na angiotomografia e precisa acabar fazendo a angiografia diagnóstica, que é aquele exame mais invasivo. Mas com a tomografia, angiotomografia, você já consegue boa parte triar. A gente já consegue dar diagnóstico e aí já pensar no tratamento também. Olha que legal. No pronto-socorro. E quando entra no hospital, claro que o Carlos está considerando que o paciente já foi examinado pelo médico, etc, né? Porque só para falar para o paciente, nós médicos examinamos o paciente, tiramos a história e no exame neurológico nós verificamos se o paciente ele tem força nos 4 membros, se a sensibilidade está preservada, se a está em coma ou está acordado, está consciente, né? Ou não, ou se está sonolenta, se a pessoa está confusa. Aliás, Edson, de uma maneira geral, quem chega bem tem uma chance muito maior de ir bem também durante a internação. Quem chega mal em coma tem uma chance de mortalidade maior, né? Inclusive a estatística é essa, né? Sim. Até 30% morre em casa. Isso. E 60% de quem chega, e o quadro clínico é muito importante. Porque quem chega em coma, normalmente o cérebro sofreu lá na hora do sangramento, nunca mais volta a fazer o que fazia antes. Né? É estimado 60%. Mas isso aí. É uma porcentagem por isso alta. A gravidade. 30% a 60% só que vão ter vida normal depois. Tá?
Mais ou menos A isso. dramaticidade do quadro. Sim. Por isso, sangrou, teve uma dor de cabeça diferente, esquisita, explodiu. Isso. Pronto-socorro. Pronto-socorro. E quando chega no pronto-socorro, nós examinamos o paciente, nós verificamos que se tem sinais meníngeos. Isso é muito importante. Se tem rigidez de nuca, se o paciente deixa o médico levantar a cabeça e encostar o queixo no peito. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está em casa, que está com dor de cabeça importante, e que a família vê que a pessoa não mexe a cabeça e que a pessoa não consegue fletir a cabeça, e encostar o queixo no peito, uma das possibilidades é sangramento de aneurisma cerebral. Sim. Precisa procurar pronto-socorro. Sim. E uma coisa que o Carlos falou, que é interessante, Edson, antes, há 30 anos atrás, você achar uma tomografia era uma coisa, né? Hoje, tomografia é raio-x. Sim, é fácil. Então, o paciente está falando para o médico, eu tenho enxaqueca, mas está diferente minha dor. Não custa nada fazer uma tomografia. Sim. Não sei se você concorda comigo. Na verdade, custa, né? porque se todos os médicos resolvessem pedir tomografia para todo mundo, nós quebramos qualquer sistema de saúde dos países do primeiro mundo. Sim, não pode ter a tomografia característica como o eco, o Marco falou, mas eu digo, tá com dor de cabeça diferente, refratária, tomografia. Sim. Tomografia, não tem... Por quê? Porque a gente vê com uma certa frequência pacientes com hemorragias intracranianas, especialmente cultura de aneurisma, passeando por aí. Qual é o risco de passear por aí? Então, o risco maior é você ter o ressangramento. O ressangramento. Tá? E a mortalidade do ressangramento é em torno de 60%. 60%. E ela acontece mais frequente nas primeiras 24 horas. Ou seja, se o primeiro é 30% a mortalidade, o segundo é 60%, porque já tem sangue lá, já tem uma reação inflamatória no cérebro. Se ressangrar, é fatal. Eu já vi casos em que o paciente chegou bem, foi para casa ou ressangrou dentro do hospital e aí a tragédia. Sim. Às vezes não dá tempo de tratar, né? Não dá tempo de tratar. Às vezes ele está lá no caminho da tomografia e ressangra. Sim, isso mesmo. A mortalidade é 60%. 60%. Então, se o paciente tiver o feeling, a dor de cabeça diferente, ou a dor de cabeça refratária, como você explicou, né? Ou aquela dor de cabeça em explosão que foi ignorada em algum serviço, ou alguém não prestou atenção direito nisso, faz a tomografia. Qualquer hospital tem tomografia. Sim. A mortalidade de pacientes que têm aneurisma cerebral, que romperam, é uma das maiores mortalidades na medicina. Sim, é uma das doenças mais graves que a gente tem. Uma das doenças que mais mata. É dramático, mesmo porque, mesmo se o paciente está bem e o aneurisma rompeu, ele vai ficar internado um tempão, porque tem uma série de complicações que você tem que prestar atenção. Né? Sim, a primeira complicação é o ressangramento, tá? Que a mortalidade é alta. Então conta aí pra gente, você investigou o paciente, como é que você tem que tratar esse paciente no pronto-socorro? Então, a gente faz o diagnóstico primeiro, com o exame de imagem, que provavelmente vai ser uma angiotomografia, porque é o exame mais rápido. A angiorressonância, para ter ideia, leva aí, às vezes, uns 20, 30 minutos para fazer. E aquele sangue pode atrapalhar a interpretação da angiorressonância. E a tomografia não. A tomografia é o exame ideal para a gente ver a hemorragia. E a angiotomografia é um exame que muitas vezes possibilita que a gente já veja bem o aneurisma e já planeje o que vai fazer. Esse tratamento ele pode ser aberto, com cirurgia aberta, convencional, ou a gente pode também usar por catéter mesmo, como se fosse o mesmo procedimento da angiografia. Cara, você já está falando em cirurgia, tipo assim, você acabou de fazer, já está adiantado. Porque eu estou com pressa, que eu estou nas 24 horas. Você está nas 24 horas, ou seja, a chance de ressangrar é grande nas primeiras... E a mortalidade é muito alta. Qual é a chance de ressangrar mesmo? Mais ou menos 30%. Ressangra nas primeiras 24 horas. Varia um pouquinho na literatura, mas de 15% a 30%. Edson, vamos voltar para a nossa época?
fim da década de 90, o que acontecia? Isso aí que você está falando, eu peguei nos anos 2000 também, que era a gente deixava o paciente passar toda essa fase inflamatória, pra tratar. Levava 2 a 3 semanas para tratar o aneurisma. Era assim? Por exemplo, na época da minha residência, né, isso em 1994, eu era R1 de neurocirurgia no Hospital das Clínicas. Né? Quando sangrava aneurisma e o paciente chegava no hospital, nós fazíamos o tratamento clínico do aneurisma e ficávamos esperando pelo menos 2 semanas para que passasse a fase de vasoespasmo. A fase quente. Isso, também, que é a fase inflamatória cerebral. Né? Porque se operava o cérebro já menos inchado. Sim. Menos inchado, é mais fácil operar. É mais fácil operar. Isso. Sim, eu peguei as 2 fases, de fato é mais fácil operar. Né? Só complementando, ele falou do vasoespasmo. O vasoespasmo é a segunda causa maior de mortalidade. A gente já vai falar. Mas me fala só assim, para explicar o que é, que é uma contração do vaso sanguíneo que pode acontecer pela reação inflamatória. Agora, emenda o que o Edson falou. Antes, os nossos professores mais antigos, né? Eles tinham uma casuística maravilhosa lá, operava, dava certo, mas assim, muito doente morria ao longo do caminho esperando a cirurgia. Sim, isso aí. Acontecia muito. Tanto é que o que vocês falaram, quer dizer, a cirurgia é pior nas primeiras 24, é mais difícil operar. É mais difícil porque o cérebro está mais inchado. Né? É mais difícil. Tem sangue, bastante sangue. Quando a gente espera 2, 3 semanas, aquilo fica mais limpo, vamos dizer assim. Fica mais bonito. Sangue, é mais bonito mesmo. A cirurgia, né? Tanto a cirurgia é mais que bonito. O neurocirurgião, o sonho do neurocirurgião era operar aneurisma, né? Que a cirurgia é muito bonita, mas tem que operar logo. Tem que operar logo. Por causa dessa chance de ressangramento e o aumento grande da mortalidade. Isso já tem trabalho que mostra claramente que você morre menos paciente quando você opera. Operar rápido, né? Tem que operar. Quando eu estava na residência, era a conduta do serviço operar os sobreviventes. Ou seja, se passava toda a fase aguda, se passava toda a fase inflamatória, aí isso significa o quê? Que nós operávamos aqueles pacientes que não ressangravam, e que não ressangravam e que já teria passado da fase inflamatória e, portanto, com o cérebro menos inchado. Bom, com o tempo a literatura começou a perceber que não, mas a gente, durante essa espera, para operar em um momento onde o cérebro tem mais condição de ser operado, durante essa espera, muitos pacientes ressangram e ficam mais sequelados, ou ressangram e morrem. Aí os neurocirurgiões começaram claro, tudo isso coincidiu com o desenvolvimento de uma técnica cirúrgica mais favorável e uma técnica cirúrgica que lida melhor com o cérebro inchado. A anestesia melhorou muito. A anestesia melhorou demais. Você pode falar com propriedade, sua esposa é anestesista. Minha esposa é anestesista. Não, eu vejo, a gente pegou a época que fazia anestesia com gás, que a gente fala, né? E depois passou para venosa total. Então eu acho que teve muita diferença. Com drogas no sangue direto. Então mudou demais o cérebro. Não que a gente não pegue cérebro inchado também para operar, mas melhorou absurdamente. Mesmo o gás que dava menos inchaço cerebral, ele dava inchaço na hora de operar. Então a anestesia melhorou demais. O conhecimento sobre tumefação, ou seja, o inchaço cerebral melhorou muito. Os nossos anestesistas ganharam experiência no manejo clínico do paciente durante cirurgia e eles conseguem controlar melhor o inchaço cerebral. Né? Os nossos anestesistas, o neuroanestesista bom, ele consegue deixar o cérebro favorável para o cirurgião operar. Ou seja, os residentes, lá você é coordenador da residência lá do servidor público estadual, Edson está lá no Hospital das Clínicas. Hoje os residentes, eles acabam operando muito mais aneurisma na fase aguda do que aqueles eletivos, muito né? Mais. Muito mais, ou seja, não se assustem.
se assustem com a doença, mas nossa, vai operar na fase aguda, é pior. Não, hoje o neurocirurgião, junto com o anestesista, junto com a equipe multidisciplinar, está muito mais acostumado a tratar os aneurismas lá na fase aguda, né? Onde a mortalidade aumenta muito, se não excluir, do que lá depois que passou, do que operar os sobreviventes, né? E além de melhora do desenvolvimento da anestesia, a própria técnica cirúrgica foi melhorando. Então, nós passamos a operar com microscópio cirúrgico. Né? Os microscópios melhoraram e passaram a ter sistema de iluminação até de locais profundos do cérebro, uma iluminação muito mais eficiente. Né? Então, operando no microscópio cirúrgico e os nossos instrumentais cirúrgicos melhoraram, nós passamos a ter instrumentos cirúrgicos para microcirurgia, né? Que cirurgia de aneurisma cerebral é uma microcirurgia. Né? Ou seja, tudo melhorando e nós, cirurgiões, passamos o treinamento no neurocirurgião melhorou ao longo de todos esses anos, ou seja, o anestesista passou a ter experiência no manejo, o mundo científico melhorou, a técnica cirúrgica melhorou, o neurocirurgião passou a operar melhor, passou a ter melhor treinamento, ou seja, com isso nós passamos a operar na fase aguda antes que houvesse o ressangramento. E os resultados cirúrgicos melhoraram muito durante todos esses anos. Mesmo assim, teve outra evolução. Fala aí pra gente, Carlos, do tratamento. A evolução do tratamento foi a cirurgia via endovascular, tá? Que é a gente tratar por dentro da artéria. Quer dizer, não precisa de abrir a cabeça. Precisa abrir a cabeça. Isso tem melhorado a cada vez mais, né? Você entra geralmente com um catéter na região da virilha para fazer o tratamento endovascular, que geralmente a gente pode usar molas, que são pequenas molinhas que enrolam lá dentro do aneurisma e aí faz um trombo ali no local. E muitas vezes tem que associar com stent, igual tem stent para o coração, que é como se fosse um caninho que põe dentro da artéria, para evitar que o sangue saia da artéria para dentro do aneurisma. Me fala uma coisa, hoje, qual é a porcentagem de aneurismas que opera e a porcentagem que, por exemplo, faz esse tratamento que não precisa de abrir a cabeça? Depende muito da experiência de cada um. E do serviço. E do serviço. Mas o ideal, eu acho que é um neurocirurgião ver e escolher junto com o paciente, porque tem aneurisma que é bom para embolizar, ou tratamento endovascular, ou para tratamento aberto. Tem aneurisma que ainda o tratamento aberto é melhor. Por exemplo, a maior parte dos aneurismas de cerebral média ainda é melhor fazer tratamento aberto, ou de pericalosa. Que são, é lá em são cima, artérias né? lá em cima. Geralmente das artérias mais finas ainda é melhor fazer tratamento aberto. Tá? Então, eu acho que isso é muito individual ainda. A gente escolhe, e não é uma decisão só do cirurgião, é uma decisão junto com o paciente. Que é o P de participação do paciente. Isso. Uma das coisas contra ainda a endovascular que se fala é que o índice de recanalização, quer dizer, o aneurisma poder de novo encher o mesmo aneurisma com sangue, é um pouco maior do que da cirurgia aberta. Do que da cirurgia aberta, né? A longo prazo ele pode voltar. E você aí pode reembolizar, ou colocar um stent, ou operar com cirurgia aberta. Mas talvez naqueles pacientes mais graves, mais comatosos... Sim, hoje, de uma maneira geral, nos comatosos, como você espera que o cérebro esteja muito inchado, você já encaminha para fazer o tratamento endovascular. Endovascular, quer dizer... Já prevendo uma dificuldade técnica muito grande da cirurgia aberta. Tá? Às vezes você pode só proteger o local do aneurisma que sangrou, e se o paciente melhorar mais para frente, você pode ou complementar esse tratamento endovascular, se não foi totalmente bem tratado o aneurisma. Não conseguiu tratar pela técnica, mas você dá uma protegida para não sangrar de novo. Isso. E aí você escolhe para frente, se o paciente melhorar, o que vai fazer de complementação. Cirurgia aberta ou continuar na endovascular. Tá? Mas eu acho que a endovascular tem melhorado demais nos últimos anos. E eu acho que é uma tendência cada vez mais ser endovascular. Quer dizer, o cirurgião vai passar fome, talvez. Talvez. A abordagem de aneurisma cerebral, hoje em dia, ela é multidisciplinar. Sim. Né?
o aneurisma ele passa no neurocirurgião. O neurocirurgião vai avaliar se aquele aneurisma ele é cirúrgico do ponto de vista tratamento microcirúrgico de aneurisma cerebral aberto, ou seja, craniotomia mais clipagem de aneurisma através da microcirurgia, ou se aquele caso pode ser tratado por cirurgia endovascular, neurocirurgia endovascular. Então, o neurocirurgião vai ver como que é o aneurisma, quais são as suas características, que localização está o aneurisma, né? Qual que é o tamanho. E por que eu digo isso? Porque existem aneurismas que somente seria possível ser tratado por meio endovascular, pela cirurgia endovascular. Sim. E existem aneurismas que, mesmo que queira, não é possível tratar por meio endovascular, que somente através de tratamento microcirúrgico de aneurisma a céu aberto, né, com microscópio cirúrgico, com técnica microcirúrgica, somente com craniotomia, abrindo a cabeça, é possível operar, ou seja, depende do tipo de aneurisma. Tem aneurisma somente para endovascular e tem aneurisma somente para tratamento microcirúrgico a céu aberto. E tem aneurisma que você pode fazer as duas coisas. E tem aneurisma em que tanto uma técnica como outra, ambas as técnicas conseguem tratar o aneurisma. Sim. É por isso que hoje em dia o neurocirurgião ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Hoje equilibrou bastante, né? No começo tinha um duelo, não, é melhor isso, hoje para algumas pessoas ainda tem esse duelo. Mas eu acho que a gente são coisas, né, que se somaram, na verdade. Se somaram. Tinha coisa que a gente tinha muita dificuldade de tratar cirurgicamente e não é tão difícil para endovascular às vezes, sabe? E eu acho que a endovascular, vamos dizer, a curva de aprendizado de quem faz a endovascular, ela é um pouco mais tranquila do que o do cirurgião que vai de operar. Então, hoje em dia... Então, se você tem um método que mais médicos conseguem fazer e tratar bem um paciente, eu acho que é uma vantagem para o paciente também. Sim. Tá? Mesmo porque quando abre a cabeça, inflama mais e tal, né? Você tem o processo inflamatório cirúrgico, endovascular é mais tranquilo, mas enfim. Mas assim, Marcelo, às vezes as pessoas acham a cirurgia aberta muito agressiva. Na verdade, a gente opera com microscópio, como o Edson falou, e é quase que como se fosse uma cirurgia extracerebral, né? Você está trabalhando nos espaços que tem entre o tecido cerebral, onde estão as artérias, é o espaço que sangra, o espaço subaracnoide, onde tem líquor. Você trabalha ali de uma maneira geral, procurando nem mal encostar no tecido cerebral em si, tá? Então, a cirurgia aberta ela não é tão agressiva como se pensa, assim. Existe um preconceito muito grande da população com a cirurgia aberta. E de cabeça, principalmente. Lógico, é bruto, né? Você cortar a pele, você fazer um corte no osso, tá? Mas lá dentro, no trabalho, é muito leve tudo. A neurocirurgia evoluiu muito. A microneurocirurgia evoluiu muito. Como o Carlos falou, tem cirurgias em que mal encostamos no cérebro. Olha só. Existem cirurgias em que as coisas vão tão bem que a gente acaba quase não encostando no cérebro. Vamos pegar um gancho aqui. O diagnóstico clássico e hoje era através da angiografia, né? Sim. A angiografia ela foi criada na década de 20, se não me engano, Egas Muniz, né? Egas Muniz foi um português que, para quem não sabe, o Egas Muniz é o único que fala língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel da Medicina. Sim. Só que ele não ganhou por causa da angiografia, deveria ganhar, né? Sim. Ele ganhou por causa da lobectomia frontal, né? Inclusive, quem indicou o Egas Muniz para ganhar esse prêmio Nobel foi o Pimenta aqui da Escola Paulista, foi o professor Pimenta, né? Na época que a neurocirurgia fazia parte da cirurgia geral, uma coisa muito... A neurocirurgia ainda estava dando os primeiros passos aqui no Brasil, mas enfim. O Egas Muniz inventou a angiografia. A angiografia por décadas e décadas ficou sendo usada para diagnóstico só. Vocês podem contar um pouquinho dessa história só para as pessoas terem uma ideia de quanto evoluiu e que hoje nós estamos num estágio muito bom da neurocirurgia, muito seguro. Vocês podem contar? Eu acho que
Eu já não peguei a época da punção carotídea. A gente pegou, né? A gente pegou. Eu peguei um pouquinho, mas peguei, né? Se alguém quiser ver, no filme O Exorcista, a versão do diretor, tem uma cena onde eles fazem uma angiografia... Uma CAGE, que é carótida angiografia por punção carotídea. Aí aparece o sangue saindo. Isso aí tem, que era tem no filme. Assim, era feio, né? Sim, era feio. Hoje você faz uma punção na virilha e vai com um catéter, um microcatéter, até lá em cima para injetar o contraste, né? Antes o contraste era injetado direto no pescoço. No pescoço, de repente, tinha placa, tinha... Sim. E, quer dizer, as complicações... E é um exame invasivo, você pode ter complicações. Você pode ter AVC isquêmico, que a gente falou no começo, que é quando falta sangue, né? Porque soltou uma placa ou um trombo se formou. Tá? Então, a angiografia pode ter uma dissecção da carótida, que é o sangue sair do local onde ele está dentro da artéria e passar pela parede da artéria. Então, tem as complicações, né? É um exame invasivo. Naquela época, né? Hoje é muito mais seguro, né? É muito mais seguro, mas eu gostaria de falar, mesmo que tem tantos anos, ainda é o exame de padrão ouro que a gente fala. Para diagnóstico de aneurisma cerebral. Mas hoje se usa muito mais para tratar. Sim. Você trata, né? Era um exame que era diagnóstico em 1920. Eu acho que até 1995. Sim. Era um exame só diagnóstico e hoje é um tratamento. Trata. Sim, trata. Agora, Marcelo, também, até para diagnóstico, vamos dizer, um paciente chegou, sangrou, aí eu faço uma angiotomografia, tem um aneurisma, a gente vai lá e opera. Eu acho que vale muito a pena no pós a gente fazer, porque às vezes na angiotomografia, ainda mais essas de fazer em fase aguda, a gente pode não ver um ou outro aneurisma. Pensando nessa porcentagem relativamente alta, até 30% dos pacientes podem ter mais de um aneurisma. Tá? Então eu acho que sempre vale a pena, quem já teve a gente em algum momento fazer uma angiografia para ver se não tem nenhum aneurisma que tenha passado batido, vamos dizer assim. Então, a angiotomografia você faz mais ali no momento do calor, né? Sim. Naquele momento para ver se você pega algum aneurisma já para tratar antes do ressangramento. Isso pensando na cirurgia aberta, né? Porque às vezes, esse aqui eu acho que vai para endovascular, aí vai lá, já faz angiografia e já vê. E para aqueles pacientes, angiotomografia ou angiorressonância é importante para aqueles pacientes que tenham, para aquelas pessoas que têm um familiar, né? É o exame com aneurisma, triar. Você não vai triar com angiografia. Outra coisa, a gente não tria uma vez só na vida. Eu acho que o ideal para quem tem história familiar, mais ou menos a cada 5 anos. Isso não é muito bem estabelecido o tempo, tá? Mas vale a pena, principalmente para os jovens na família, continuar acompanhando a vida inteira com neurocirurgião. Ótimo. Interessante, né? É importante isso. Quer dizer, a angiotomografia, ela facilitou muito essa questão de triagem. Facilitou muito. Facilitou. Aí tá. O Carlos operou, chegou lá, sucesso total, excluímos o aneurisma, dá 3 dias é alta para casa, é isso? Não. Não? Mas não. Como você é mal aí, cara? Pelo amor. O que acontece depois que você tem uma hemorragia dessa, mesmo o paciente que chega muito bem, você tem uma série de coisas que pode acontecer. Hidrocefalia, que é acumular líquido, porque o sangramento pode atrapalhar a circulação do líquido do cérebro. E isso é uma porcentagem relativamente razoável, né? 5 a 10% podem apresentar hidrocefalia. Algumas precisam ser tratadas, outras não. Tá? E o que você tem de complicação muitas vezes mais grave, ou que pode dar sequela ou pode levar à morte depois, é uma coisa que a gente chama de vasoespasmo, que a gente já falou antes. Vasoespasmo. Fala aí, o que é vasoespasmo, pessoal? O vasoespasmo é uma contratura, é uma contração que os vasos sanguíneos fazem como resposta àquela absorção daquele sangue que está ali. Provavelmente por questões inflamatórias. E se ele contrai, acontece o quê? Qual é o problema? Você pode ter desde uma coisa leve, uma dorzinha de cabeça, pensando na clínica, tá? O vaso contrai, quer dizer, o vaso é o que vai levar sangue para o cérebro. O cérebro da gente recebe mais ou menos 20% do que sai do coração. Tá? Então é um órgão que precisa muito de oxigênio, nutrientes. Se você tem alguma coisa atrapalhando a passagem do sangue, que é esse vasoespasmo faz isso,
você pode ter até isquemia, que é faltar sangue para algumas áreas do cérebro. Por então, isso dá contratura sofrimento do vaso, cerebral. Né? Isso dá sofrimento cerebral por causa dessa contratura. E essa, muitas vezes, é a segunda maior causa de mortalidade do paciente que sangra. Olha só. Então você pode ter uma isquemia grande e o paciente ter uma área... E às vezes o paciente está bem e está lá com vasoespasmo. Né? Sim, ele pode também. Aí o que ajuda muito a gente é um exame que chama Doppler. Que a gente faz. Que vocês fazem muito bem, tá bom? Então o paciente pode ter vasoespasmo e não ter sintoma nenhum também. Por isso que tem que ficar no hospital sendo observado. É mais comum começar do 3º ao 5º dia. A gente geralmente tem um pico de vasoespasmo aí lá pelo 7º, 10º dia, mas isso pode até ser 3 semanas e alguns pacientes até mais do que 3 semanas depois da hemorragia inicial, tá? Embora isso seja mais. Então, um paciente que sangrou, no mínimo, vai ficar aí uns 14 dias se for muito bem, mas geralmente fica umas 3 semanas. 3 semanas, ele pode estar bem, mas ele fica 3 semanas. Muitas vezes até 2 semanas na UTI, mesmo que esteja bem. Tá? UTI ou semi-intensivo. Bom, então o Carlos falou aqui algumas coisas muito importantes, a gente abordou aqui. Primeiro, hoje a informação dos sintomas do aneurisma, elas são mais espalhadas, ou seja, o paciente passou a prestar atenção mais nos sintomas. Evoluiu com a exclusão do aneurisma na fase aguda, seja pela evolução da anestesia, evolução da neurocirurgia e evolução do tratamento endovascular. Tempo, né? Tem 20 anos. Tem 20 anos. A gente é da transição ainda. É da transição. A gente é da transição, né, Edson? Aquela época em que a gente via aquelas cirurgias maravilhosas dos sobreviventes, né? Porque hoje não é tão bonito. Você vai abrir, tá tudo cheio de sangue, né? Edson... E depois o Carlos aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho da evolução dos cuidados clínicos desses pacientes na neuro-UTI? Qual é o papel do neurointensivismo para que esse paciente tenha menos sequelas? Ou seja, a gente está tentando mudar essa casuística da mortalidade. Quer dizer, quem morre em casa morreu, aí não tem jeito, né? Jeito. Mas só o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Se fosse possível. A gente pegou uma fase pior, né? Lá na década de 90, pior. Morria muito mais gente no hospital do que morre hoje. Muito mais gente ficava sequelada do que fica hoje. Qual é o papel do neurointensivismo, Edson? Na verdade, a questão do aneurisma, nós acabamos lidando com como se fosse, entre aspas, 2 doenças. Isso, acho ótimo você falar dessa como forma. Se fosse duas doenças. A primeira doença é o aneurisma propriamente dito, né? Em que nós, quando rompe o aneurisma, causa todos aqueles sintomas, que é dessa doença, aneurisma, que rompeu. Aí, o nosso maior problema, que é, uma vez que sangrou, se nós não tratarmos a doença aneurisma, ele poderá voltar a sangrar com alto índice de sequela e mortalidade. Né? Então, o que o neurocirurgião faz? O neurocirurgião vai, clipa o aneurisma através de tratamento microcirúrgico por craniotomia, ou o neurocirurgião, através de cirurgia endovascular, como o Carlos falou, através de cirurgia endovascular, o neurocirurgião chega no aneurisma e oclui o aneurisma. Reforçando só uma coisinha, o anestesista é muito importante. A gente sempre coloca o anestesista em segundo plano, mas é o anestesista que deixa a gente fazer essas coisas, né? Verdade. Fosse o anestesista, inclusive no livro, desculpa, você vai continuar, o Paulo Campreger estava falando dos tratamentos oncológicos, né? Que os cirurgiões, o século dos cirurgiões, não existiria se não fossem os anestesistas. É isso aí. Não tem jeito, né? A anestesia bem feita... É indissociável, né? Não dá para separar. Não dá para separar. Você sabe muito bem disso. Sei. Eu estou falando para você ganhar elogios lá na tua casa também, viu? Até que o Carlos casou com uma anestesista. Né? E é boa anestesista. Então, é isso aí. Não vai... sem dúvida. Mas é o que eu estou falando. Os anestesistas, se não fossem os anestesistas, a gente não tem conversa. E é importante falar também que
que a neurocirurgia endovascular ela pode ser realizada por um neurocirurgião treinado. Sim. Nessa modalidade de tratamento, né? E tem algumas pessoas, alguns radiologistas intervencionistas também foram treinados para fazer esse tipo de tratamento. Neuroclínicos também, né? E alguns neuroclínicos treinados também podem realizar esse tratamento. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar. Bom, então nós temos o tratamento na fase aguda, imediatamente após o sangramento do aneurisma, nós tratamos o aneurisma. Teoricamente, quando tratamos o aneurisma, salvo exceções, aquele aneurisma foi tratado, foi curado. Não sangra mais. Não sangra mais, foi curado na maioria das vezes. Porém, como aquele aneurisma sangrou, ele vai causar uma outra doença, como se fosse uma outra doença, que é a doença inflamatória pós o que nós chamamos de hemorragia subaracnoide. Ou seja, aí o cérebro ele vai passar por um período em que essa doença inflamatória vai acontecer. É como se fosse uma inflamação. Tive um hematoma na pele. Você tem uma reação inflamatória aqui, né? A mesma reação inflamatória acontece no cérebro. Isso. Ou seja, o cérebro ele vai inflamar ao longo dos dias. E a inflamação ela tem começo, meio e fim. Ou seja, o cérebro terá que passar por um período de inflamação. Mesmo no paciente que está bem. Mesmo no que está bem. Mesmo no paciente que está... se dermos uma bola para o paciente, ele faz bolinha. Ou seja, o paciente está bem. Se dermos um passe de metrô para o paciente, ele vai para casa. Ele vai para casa. Vai. Então, alguns que tiveram sangramento de aneurisma estão tão bem que falam, doutor, quero ir para casa. Aí nós, como médico, falamos, não... Essa palavra dá até Nós não podemos te mandar embora agora. E o paciente está tão bem que ele vai... Mas por quê? Eu não estou sentindo nada. Eu posso trabalhar. Se eu for amanhã para o meu trabalho, eu já posso começar o trabalho. Só que o paciente e a família eles precisam entender que depois de nós cliparmos ou embolizarmos o aneurisma, ou seja, o aneurisma está tratado, nós temos que passar 2 a 3 semanas, né, num período que nós chamamos de período de inflamação cerebral. Né? Que nem o joelho. Quando o jogador de futebol ele bate o joelho, cai, bate o joelho e sangra o joelho, ele até levanta e continua jogando. Sim. Por um tempo. Só que à noite começa a doer o joelho. No dia seguinte o joelho está mais inchado. 2 dias depois o joelho já está bem mais inchado e ficando vermelho. E ele não pode jogar bola no dia seguinte. Isso, no dia seguinte ele já não consegue jogar bola. Aí 3 dias depois o joelho está bem inchado. Olhando pela pele nós já conseguimos visualizar hematoma embaixo do joelho. Né? Embaixo da pele do joelho, né? 4 dias depois o joelho está desse tamanho, a pessoa não consegue nem colocar o pé no chão, né? Não tem jeito, temos que respeitar o processo inflamatório no joelho. Sempre. Ou seja, não é fenômeno de tudo ou nada, de liga-desliga. É um processo. Então, hemorragia subaracnoide, né, nós temos que considerar que existe essa fase inflamatória. Algumas pessoas, é um espectro de apresentação clínica. Algumas pessoas melhoram rapidamente e mal passam pela inflamação do ponto de vista clínico. Ficam subsintomáticos. Como ou se mesmo... não estivesse acontecendo nada, né? Isso. Exatamente. Esse é o perigoso, né? Esse é o cara que você tem que convencer, né? Esse tem que convencer a ficar no hospital. Ou seja, a pessoa está muito bem, quer ir para casa, mas ele está com falsa sensação de segurança. Sim. Então é esse paciente. E nós temos até aqueles pacientes que o cérebro inflama tanto que incha o cérebro, faz hipertensão intracraniana, né? Inflama tanto que os vasos sanguíneos inflamam, né? Quando existe inflamação dos vasos sanguíneos, o que acontece com a inflamação? Incha a parede do vaso, porque a parede está inflamada, então a parede ela se espessa,
Então, só com isso, com a inflamação da parede, nós já temos redução do calibre da luz. Né? E a inflamação, ela promove irritação da musculatura do vaso. E a parede, a camada muscular do vaso, ela pode sofrer espasmo, ela pode se espasmar. Assim como a musculatura do nosso bíceps, ela pode ter um espasmo. Contrai. A musculatura da artéria do cérebro, ela também pode se espasmar. Então, nós temos dois componentes. O primeiro componente é o espessamento da parede pelo edema de parede, a inflamação da parede. Sim. E o segundo componente é o espasmo da musculatura. E ambos os componentes levam ao estreitamento da luz da artéria. Esse processo todo, a literatura chama de vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide, pós-sangramento de aneurisma cerebral. E é claro que nós devemos monitorar esse processo, porque à medida que a artéria ela vai inflamando e ela vai se estreitando, chega um momento que, dependendo do grau do estreitamento, pode faltar sangue para o cérebro. E o cérebro, aí, o vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide pode provocar acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, pode provocar isquemia cerebral e, quando a isquemia cerebral é importante, ela pode provocar infarto isquêmico no cérebro. Quer dizer, o paciente passou por todo aquele calvário, operou, excluiu e tal, e se não prestar atenção, esse trabalho pode ser todo perdido por causa de um vasoespasmo. Então, a doença inflamatória no cérebro, ela pode inflamar tanto o parênquima cerebral, levando a inchaço cerebral, assim como ela pode inflamar a artéria, levando a edema de artéria e vasoespasmo e espasmo da musculatura, né? E ambas as condições levam a estreitamento da luz da artéria e falta de sangue. Ou seja, uma das complicações seria dessa doença inflamatória pós-sangramento de aneurisma cerebral. Essa doença inflamatória cerebral pode causar vasoespasmo, que pode levar a AVC. E essa doença inflamatória cerebral, ela pode produzir também tumefação encefálica, edema cerebral, inchaço cerebral, né? Acúmulo de água no cérebro, seja dentro da célula, seja no interstício, que é o local entre as células, né? O cérebro incha e, como complicação, esse inchaço cerebral pode aumentar a pressão intracraniana. E o paciente pode até morrer, né? O paciente que está bem pode entrar em coma e morrer. Esse aumento, isso eu já vi. O aumento da pressão intracraniana... Já vimos várias vezes. Várias não. Graças a Deus, com o decorrer do tempo, isso caiu bastante. Né? E o inchaço cerebral pode levar a aumento da pressão intracraniana, nós chamamos de hipertensão intracraniana. E dependendo do grau do aumento da pressão intracraniana, né, o cérebro passa a ser comprimido. Né? Porque o cérebro inchado, o parênquima é jogado contra o osso. Né? E o cérebro comprimido e mais a pressão aumentada impede uma boa circulação de sangue no cérebro. Ou seja, a própria hipertensão intracraniana diminui mais ainda a circulação cerebral, diminui mais ainda o fluxo sanguíneo cerebral, o que causa mais isquemia cerebral, o que aumenta mais ainda o risco de infarto cerebral. Então, Edson, aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem espaço no crânio, na caixa craniana, para o cérebro, para o líquor e para aquele sangue que está passando lá, né? Se qualquer um desses aí aumenta a quantidade, o sangue tem mais dificuldade de circular, né? E se tem dificuldade de circular, vai... Verdade. E essa doença inflamatória cerebral, ela pode causar complicação. Por isso que nós não damos alta para o paciente. Primeira coisa, não dá alta. Nós temos que continuar tratando o paciente. Né? E por isso que aneurisma cerebral, sangramento de aneurisma cerebral é considerado grave. Porque se não sangra, se não morre no sangramento... Pode morrer. Pode morrer. Pode morrer de doença inflamatória cerebral. E a gente não pode deixar esse trabalho se perder, né? O trabalho da fase aguda. E o Carlos, ele falou, com as famílias, Carlos. Geralmente, né? Eu falo com a família. A cirurgia é um passo, né? Dos muitos passos que vêm depois, por causa da fase inflamatória cerebral. Então, isso é importante. O que você ia pedir para ele falar? Para o Carlos falar novamente...
as porcentagens de complicação de sequela. Eu lembro que 60% não volta a fazer o que fazia antes. Sim, né? Eu acho que está até melhorando. É estimado que quem tem vida normal depois, mais ou menos 30% só que tem vida normal. Quer dizer, o cara está ali no topo da pirâmide. Isso. Né? Isso pode... E aí essa sequela que você falou pode ser desde sequela leve, né? um prejuízo de memória, uma dificuldade para falar, que não é leve, mas a gente considera como leve porque às vezes o paciente está se mexendo normal, né? Mas você pode ter sequela leve ou até sequela grave, aquele que fica acamado ou que está em estado vegetativo. Ou seja, se alguém da sua família teve aneurisma cerebral, foi tratado, foi clipado, passou por toda essa fase e atualmente está bem, agradeça a vida, agradeça a Deus, agradeça a vida, porque ele faz parte do seleto grupo. Do seleto grupo, dos 30%, 40%, porque a grande maioria da população, que os sobreviventes do aneurisma cerebral, quando sobrevive, cronicamente nós sabemos que a grande maioria não volta a trabalhar. E uma minoria consegue voltar à atividade diária normal e inclusive a reinserção profissional. Vamos voltar aqui. Falem do neurointensivismo. Isso mudou. É isso que eu... vamos voltar Marcelo, lá. Eu acho que um salto... O diagnóstico melhorou. Um salto que a gente teve. A gente só conseguia diagnosticar vasoespasmo no passado fazendo angiografia. Isso. E quando você vê na angiografia, geralmente é um vasoespasmo que já está mais acentuado, vamos dizer assim. Às vezes você fazia quando o paciente ficava sintomático. E nessa fase, às vezes, já está com isquemia. Já era, né? Já era. Agora a gente tem, de anos para cá, o Doppler transcraniano, que é um exame de ultrassom que se faz à beira-leito, onde você consegue ver se o paciente... Monitorar. Acompanhar os passos da intensidade. Isso aí, né? se está acontecendo vasoespasmo ou não. E o Doppler você consegue saber antes, às vezes, do paciente ter qualquer sintoma. Eu lembro que a gente estava num congresso, acho que foi lá no HC, e a angioplastia estava começando. Estava começando nos Estados Unidos e no Brasil. Foi meio simultâneo, né? Que era esse lance de você, o vaso contraía, você entrava lá com um balãozinho e dilatava. Aí, eu acho que o grande salto aí é que quem faz o Doppler consegue dizer pra gente hoje... O timing, né? O momento onde seria ideal fazer... O que é a angioplastia? O vaso está contraído... Você vai com um balãozinho e insufla o vaso, ou faz isso com alguns tipos de droga também, algumas medicações. E o cara falava assim, eu chego lá no 10º dia, eu faço uma angiografia lá, eu vejo se o vaso está contra... E o neurointensivismo, ele agregou a monitoração dessa fase inflamatória para melhorar. Fale um pouquinho do neurointensivismo aí. Aí eu vou deixar para o Edson, porque ele é o precursor. Também, mas você é testemunha também. O Edson é dos precursores. Mas ele é o precursor. Então, quando sangra o cérebro, né, o cérebro necessariamente vai passar pelo processo inflamatório. Então, o que é o neurointensivismo? É uma área da neurologia, neurocirurgia, terapia intensiva, em que nós focamos nas doenças neurológicas críticas, né, de UTI, de unidades de terapia intensiva. Né? Então, o neurointensivismo é uma área multidisciplinar, né, em que nós temos os intensivistas que se dedicam à área neurológica, nós temos os neurocirurgiões e os neuroclínicos que se dedicam a questões da terapia intensiva neurológica. Né? E o grande salto ocorreu quando se desenvolveram os diferentes tipos de monitoração neurológica em UTI. Né? Então, o neurointensivismo, ele acaba monitorando o paciente, porque até então... Vendo o que está acontecendo com essa reação inflamatória no cérebro. Até então, a gente só conseguia perceber quando o paciente estava com algum sintoma diferente. Ele complicava... O sinal, quando ele complicava, exatamente. Agora a gente consegue... E qual que era a palavra? Então, foi uma fatalidade, né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Verdade. Então, o paciente lá na UTI, né? Muitas vezes rebaixando o nível de consciência, por exemplo, ou já aquele paciente inconsciente, né? Nós
temos que saber que o paciente está em coma, por exemplo. Muitas coisas acontecem no cérebro do ponto de vista fisiopatológico quando o paciente está em coma. O estado de coma não significa que o paciente está simplesmente dormindo, descansando para poder melhorar. Sim. O estado de coma significa que vários eventos estão acontecendo dentro da cabeça. A reação inflamatória está comendo ali, né? A reação inflamatória está explodindo o cérebro está inchado, o paciente está simplesmente em coma, ou seja, coma é um marcador de gravidade da reação inflamatória. Da reação inflamatória e disfunção no cérebro. Então, o paciente está em coma. E o que os neurointensivistas fazem nessa situação? Nós monitoramos o paciente. Então, nós monitoramos a atividade circulatória cerebral do paciente. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é através de Doppler transcraniano. Eu tenho viés, mas eu posso falar que é a melhor, eu acho, na minha opinião, né? Mas tá bom. Na minha também. Que é uma das técnicas que avalia a circulação cerebral. Então, o Doppler transcraniano possibilita avaliar se está indo muito sangue para o cérebro. Nós chamamos isso de hiperemia, que é o aumento da quantidade de sangue para o cérebro. O Doppler transcraniano possibilita dizer se tem baixo fluxo sanguíneo cerebral. Nós chamamos isso de oligoemia cerebral ou oligemia cerebral ou hipofluxo sanguíneo. Só para ilustrar para quem está ouvindo, a gente imagina, por exemplo, quando a gente ganha uma pancada e fica vermelho o local, isso é hiperemia. Perfeito. Exatamente, a gente vê isso no cérebro. A gente vê isso acontece no cérebro. O problema é que se a hiperemia estiver muito acentuada, pode piorar inchaço, etc. Como incha, né, no local que a gente levou a pancada. Exatamente. Então, o Doppler transcraniano possibilita detectar situação de hiperemia. E por que isso é importante? Porque quando nós fazemos o diagnóstico de hiperemia, nós sabemos que tem excesso de sangue no cérebro. Sim. Né? Fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo cerebral. Excesso de fluxo sanguíneo cerebral e o excesso de sangue no cérebro, de fluxo sanguíneo no cérebro, e pode ser um fator para inchar o cérebro, para promover mais edema cerebral, mais tumefação cerebral, inchaço cerebral, e é um fator para descompensação da pressão intracraniana, é um fator para aumento da pressão intracraniana. A hiperemia cerebral significativa é um fator para aumento da pressão intracraniana. Sim. Por outro lado, o hipofluxo sanguíneo cerebral, ou seja, baixo fluxo sanguíneo cerebral, é um outro fator para isquemia cerebral. Então, sofrimento isquêmico no cérebro por falta de sangue também causa inchaço cerebral. Né? O sofrimento cerebral também causa inchaço cerebral, que por sua vez também aumenta a pressão intracraniana. Sim. Então, o que nós médicos buscamos num paciente durante a atividade de neurointensivismo? Nós procuramos adequar o fluxo no cérebro, evitando hiperfluxo em excesso, assim como hipofluxo em excesso. Esse conceito melhorou muito o tratamento dos doentes. Ou seja, melhorar... Foi um divisor de águas, foi um divisor de águas. Porque quando você melhora a condição da circulação cerebral, olhando para o que está acontecendo, você pode melhorar muito o prognóstico do paciente. Eu me lembro bem antes do Doppler, Marcelo, a gente fazia com tomografia. Então, às vezes, a gente achava que não estava com tumefação cerebral, tirava a sedação e o paciente evoluía para a morte encefálica. E além de detecção de hiper ou hipofluxo, o Doppler transcraniano permite a detecção de vasoespasmo cerebral. Do espasmo. Isso. E permite a monitoração do vasoespasmo. E outra coisa importante é que tudo isso ajuda o médico a ajustar o organismo. Por exemplo, paciente que está com hiperfluxo sanguíneo cerebral, nós ajustamos o organismo para que o hiperfluxo não seja tão importante. Nós podemos
abaixar um pouquinho a pressão arterial, Sim. nós podemos usar drogas que provocam vasoconstrição das artérias cerebrais, nós podemos hiperventilar o paciente e diminuir a quantidade de gás carbônico no organismo do paciente para diminuir a quantidade de sangue no cérebro. Ou seja, é um alarme para condutas, né? Isso, quando você monitora. Por outro lado, o hipofluxo, nós podemos aumentar a pressão do paciente. Tá? E além do Doppler transcraniano, é importante nós dizermos que surgiu também a monitoração da pressão intracraniana, né? Em que nós colocamos um catéter. Essa veio até antes, né? Essa veio até antes, só que o problema é que você tinha lá o dado, mas não... E aí, e agora? O que eu faço? Isso. Né? E nós medimos a pressão dentro da cabeça através de um catéter. E com isso, nós ajustamos o nosso tratamento para que não haja hipertensão intracraniana. Tratamento clínico e, se necessário, tratamento cirúrgico. Sim. E além de monitorar o fluxo, nós podemos... E além de monitorar a pressão intracraniana, nós também monitoramos a atividade elétrica do cérebro. Né? Porque uma pessoa em coma, ele pode estar com convulsão, por exemplo. Está convulsionando sem lá. você perceber. Isso, como uma crise epiléptica, por exemplo. E crise epiléptica, nós sabemos que aumenta o metabolismo cerebral e piora, agrava o inchaço cerebral. Ou seja, hoje em dia, nós conseguimos fazer diagnóstico de ocorrências que antigamente nós não fazíamos e hoje em dia nós diagnosticamos e tratamos. Sim. O que fez com que o neurointensivismo melhorasse muito o prognóstico dos pacientes. Muito, né? Muito. Bom, então o Edson falou do tripé, que é o diagnóstico, tratamento cirúrgico e neurointensivismo. Isso aí. Isso está mudando esse panorama. Carlos... O neurocirurgião não é sozinho. Não, ele precisa de todo muita mundo precisa gente. de todo mundo. Isso todo aí. mundo precisa de todo mundo. E é uma coisa muito interessante. A gente viveu isso. Sim. Eu me sinto feliz porque eu acho que a história do futuro e do presente, o pessoal já está entrando numa fase de que as coisas estão muito desenvolvidas. Sim. Tanto é que o tratamento agora está pegando pesado na reabilitação desses pacientes. Sim. É aqui onde a medicina está andando mais rápido, porque eles estão entrando numa fase muito boa e a gente pegou essa fase de transição, né? E eu lembro que quando os hospitais, as equipes eram desengrenadas ainda, porque tudo era novo, os pacientes não iam muito bem, ao contrário dos hospitais onde as equipes já eram engrenadas, hoje está tudo engrenado. Sim. Praticamente. Hoje você já não tem tantas divergências no tratamento. Carlos, eu queria, a gente já está falando aqui mais de 1h30, eu queria finalizar perguntando para você, uma vez você rastreou o aneurisma de um paciente que teve um familiar que sangrou. Sim. O que você faz com esse paciente? Você diz no sentido de tratamento, tá ali. Eu descobri sou o cara, que tem aneurisma. Eu descobri que eu tenho aneurisma. Eu costumo falar para o paciente que é uma oportunidade, não é uma coisa negativa descobrir o aneurisma, né? É lógico, ninguém quer ter aneurisma cerebral. Mas se você tiver que descubra antes de ter sangrar, de passar por antes tudo de sangrar, isso aí, de ficar de castigo, ou se não morrer, ficar de castigo 20 dias no hospital, o que pode sair sequelado, né? Então, a gente fez um exame de triagem, por exemplo, num familiar. Descobriu, numa pessoa que é familiar de pessoas que já tiveram aneurisma. Descobriu que tem um aneurisma, provavelmente vai precisar fazer uma angiografia, depende um pouquinho da localização, mas de uma maneira geral, para a gente ver se tem algum outro aneurisma, e aí escolhe junto com o paciente a modalidade de tratamento. E é um mundo totalmente diferente aí de quem teve a hemorragia. Porque, por exemplo, mesmo a cirurgia aberta, você opera, indica tratamento cirúrgico. Às vezes você consegue dar alta no segundo pós-operatório, ou no primeiro, dependendo um pouquinho, se é um aneurisma mais simples, sabe? E ainda o vascular também permite, geralmente, no dia seguinte a gente dar alta. Quer dizer, é muito mais tranquilo. Muito diferentes. Porque o cérebro é melhor para operar, vamos dizer assim. Se for pensar na cirurgia aberta, não está inchado. Não está inchado, não sangrou. Aquilo que eu falei antes, a gente muitas vezes mal mexe no cérebro, né? É lógico,
tem coisas que podem complicar, né? Não é uma cirurgia qualquer ou um tratamento endovascular qualquer. São coisas de alta complexidade. Qualquer cirurgia eletiva pode complicar. Cirurgia plástica, mas neurocirurgia. É o melhor momento, né? Não ter sangrado é o melhor momento para a gente escolher o tratamento. E isso depende, cada aneurisma, você escolher o tratamento também depende da localização, do tamanho, etc. Sim, tem uma discussão mais em relação a tamanho. Tinha uma época que se definia aneurisma menor do que 7 milímetros, você pode acompanhar clinicamente, né? Hoje já tem uma tendência de diminuir isso, tá? Por quê? Porque tem, por exemplo, na Finlândia, onde tem estudo mais... Como a população é menor, eles têm mais facilidade com essa questão de estatística, tá? Até 30% a 40% dos aneurismas que sangraram na Finlândia, eles são menores do que 7 milímetros. Então, é uma porcentagem que não é desprezível, tá? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem que pensar em tratar, considerando a idade também da pessoa. É diferente um aneurisma de 3, 4 milímetros numa pessoa de 70 anos, que eventualmente você pode acompanhar. Aí, uma pessoa jovem com 30 anos com diagnóstico de aneurisma, muito provavelmente é melhor sangrar, ser tratado, porque em algum momento ele vai aumentar e vai sangrar. Entendi. Tá? Depende, outra coisa. Quem já teve um aneurisma que sangrou tem uma predisposição um pouco maior de sangrar de outro que ele tenha, eventual. Tá? Então, o paciente que já sangrou, a gente tem uma tendência de indicar independente do tamanho. Quem tem história familiar também, independente do tamanho, a tendência é tratar. Tratar. E aos fatores de risco? Tipo... Aí a gente entra de novo, né? No fumo, que tem que parar de fumar, tem que controlar a pressão arterial. Um dos fatores que também para predisponentes para o sangramento, a idade, quanto mais maior a idade, muitas vezes porque também a gente descobre um aneurisma maior com a idade mais avançada, né? E existe uma tendência na mulher de ter mais hemorragia do que o homem, principalmente depois dos 50 anos, tá? Até os 50 anos não tem muita diferença, daí para frente uma tendência um pouco maior para a mulher de sangrar. Ou seja, vai depender da idade, vai depender dos fatores de risco, vai depender do tamanho. Sim. Formato do aneurisma. Formato pesa muito? Pesa porque tem aneurismas, por exemplo, a gente imagina uma bexiga toda bonitinha, mas tem uns que tem uma bexiga e tem mais uma bexiguinha perto, tá? Provavelmente esse é um aneurisma que está prestes a romper. É o tal multilobulado, né? Isso. Aí você não deixa, você fala esse é um aneurisma que você precisa tratar logo. Decide logo aí o que você quer fazer. De uma maneira geral, o risco de sangramento de quem não sangrou, independente de tamanho, em torno de 1% ao ano. Tá? Que é um risco baixo. Mas é cumulativo. Mas é cumulativo. Então, uma pessoa que tem 30 anos tem um risco muito alto de até os 60 ter alguma hemorragia. Tá? E isso depende do tamanho também. Tem umas calculadoras que a gente pode usar baseados em alguns trabalhos que foram feitos. Tem uns que são mais conservadores desses trabalhos, né? E alguns trabalhos têm uma tendência de você indicar mais precoce cirurgia. Tá? Em geral, quanto maior o aneurisma, mais fina a parede, maior risco de sangrar. É como uma bexiga, né? Quanto mais você enche, maior a chance dela romper. Quer dizer, quanto mais irregular a parede, ou seja, quanto mais feiozinho, mais irregular a parede, maior risco de sangrar. Foi o que o Carlos falou. De repente, no próprio aneurisma, na parede do aneurisma, aí tem Parece uma que outra tem mais bolota, um aneurisma, né? Como se fosse um outro aneurisma. Como se fosse uma amora, né? Sim. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Né? Maior risco de romper. Né? Quanto mais proximal, teoricamente, existe uma discussão disso na literatura, maior risco de romper, porque quanto mais proximal, a pressão no vaso sanguínea dentro está maior. Né? Ou seja, tudo isso é multifatorial. Aí, de repente, tudo isso numa mulher pós-menopausa, que nós sabemos que tem insuficiência hormonal. Né? Existem casuísticas mostrando que a insuficiência hormonal pode favorecer o sangramento. Diante de um paciente que fuma, diante de um paciente que não tem hábitos de vida saudável, portanto, com um acometimento vascular importante.
né? Então, tudo isso reforça a necessidade de cirurgia. Sim. Bom, chegamos aí ao final do nosso podcast. Eu acho que o ouvinte vai ter uma boa ideia do que acontece com os aneurismas cerebrais, porque não é frequente, mas é uma doença extremamente grave. Tem uma porcentagem, se é 2% ou 1% da população, é muita gente que anda com aneurisma por aí, e a gente sabe que é umas doenças mais fatais, né? Sim. Quando você tem um sangramento, é uma das doenças mais fatais. Por isso, o importante é levar a população ao conhecimento dessa doença. E é claro, é muito importante, nós falamos da fase aguda, tratamento, neurointensivista, fase de UTI, né? Nós não esquecemos da fase de reabilitação, né? Sim. Que nós teremos podcasts no futuro. Isso, nós vamos chamar... Nós tivemos uma enfermeira na semana passada, vamos chamar um fisioterapeuta, nós vamos chamar o educador físico, enfim. A comunidade ocupacional, a comunidade o médico fisiatra, junto com os outros profissionais de saúde, né? Que lidam com reabilitação, né? Que é igualmente importante em relação a todo o tratamento da fase aguda. Eu vou pedir, então, para o Carlos olhar para aquela câmera ali. Você vai dar a última palavra para o nosso ouvinte. Depois o Edson também vai dar a última palavra. O que vocês têm a falar para a população, em 2 minutos, amarrando o que vocês falaram, a respeito dos aneurismas cerebrais, do tratamento? O que vocês têm a falar? Carlos. Aneurisma, quando sangra, é uma doença muito grave. Então, com alta mortalidade, com grande chance de sequela. Eu acho que a mensagem que a gente podia deixar é: se você tem dúvida, procura um neurocirurgião. Você pode ter a oportunidade de ter um diagnóstico precoce com tratamento precoce, sem passar por toda esse calvário, né? Esse calvário e esse caos, né? Porque é um caos na vida da pessoa. É isso que eu teria de mensagem. O aneurisma, a questão do aneurisma, ela é de incidência não desprezível na população, né? Mais ou menos, tem casuística mostrando 3% da população, tem casuística mostrando 5% da população. E, claro, cada caso é um caso. O ideal seria tratar o aneurisma antes que sangre. Como o Carlos falou, né? Isso. Então, e é claro que nós Essa é a mensagem final, né? E é claro que nós não podemos sair fazendo exame, indicar todos os exames para o mundo todo, senão nós quebramos todo o sistema de saúde do mundo inteiro. Porém, procure o seu médico para tirar as dúvidas, porque de repente você pode fazer parte daquelas pessoas que vale a pena investigar, né? Porque dependendo da história clínica e da história familiar e dos seus fatores de risco, você pode ter um risco maior de aneurisma. E nesse caso, vale a pena investigar e, se necessário, tratar antes que sangre. Sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço pelo Carlos ter aceitado aí o nosso convite, o Edson de estar aqui conosco. E assim, eu acho que o objetivo principal é mostrar também que a medicina mudou. Né? A gente passou por essa transformação aí nos últimos... Hoje eu recebi o diploma de 25 anos de formado, mas na realidade 28 anos de formado. Porque eu recebi o meu ano passado. Eu recebi um hoje mais lá velho. em casa. Mas enfim, 28. Eles atrasaram 3 anos, mas tudo bem. Mas o legal é a gente estudar e a gente ver as transformações da medicina. Né? Edson já tratou vasoespasmo com tirando sangue do paciente, né? Exsanguinando o paciente. Isso mudou muito. Houve uma transformação muito grande da medicina aí nos últimos, especialmente do neurointensivismo e do tratamento dos aneurismas nos últimos 20, 25 anos. E hoje é muito mais seguro. Né? Mas o aneurisma cerebral não deixa de ser uma doença grave, por mais que nós tenhamos hoje
maneiras mais seguras de tratar o paciente que sangrou. Foi muito legal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu gosto de ser coadjuvante nessa conversa, porque eu aprendo mais do que ensino, né? E... enfim, muito obrigado a você que assistiu o nosso podcast até o final. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like, espalhe para os seus familiares, inscreva-se no canal. Agradecendo mais uma vez a Escola do Pensar, que cede esse espaço para que nós possamos produzir conhecimento para a população. Médicos hands-on, ligando a medicina de ponta com você.